bactéria! A aula de hoje vai ter um formato diferente. A gente vai conversar com um organismo muito famoso aí no mundo microbiológico. Mas quem é esse organismo que vem conversar aí conosco? A gente pode dizer que esse organismo ele é muito antigo. Ele faz parte de um grupo de seres vivos que está aí no planeta há muito tempo. São organismos que estão aí há milhões e milhões de anos. A gente pode até dizer que são organismos que foram os primeiros a aparecer no planeta e que são muito bem-sucedidos. São organismos resistentes, resilientes e a prova viva de que evolução tem muito a ver com adaptação. E olha, são organismos simples, nada de complexidade. E talvez essa simplicidade seja a chave do sucesso, porque a simplicidade abre um precedente para versatilidade. Eu estou falando dos Monera. E para conversar conosco, vamos receber com aplausos virtuais a Escherichia coli. Ai, obrigada, muito obrigada. Eu fico muito honrada de poder vir aqui conversar com vocês. E coli, eu queria muito agradecer que você se dispôs a vir aqui conversar conosco. Eu imagino que você tem uma agenda cheia e, enfim, arrumou um tempinho para vir conversar conosco, mesmo nessa situação de pandemia e tal, né? Usando essas ferramentas aí remotas, a gente conseguiu aproximar aí as distâncias e que bom que tu tá aqui para conversar conosco, super agradeço mesmo. Eu que agradeço a honra de vir aqui contar um pouco sobre mim e sobre as minhas irmãs e toda a nossa linhagem, nossa história evolutiva. Vai ser um arraso. E olha, eu queria começar a nossa conversa, né? Com você contando um pouco aí o que é, o que significa pertencer aos Monera, contando um pouquinho da sua história e tal. Se você puder contar aí, falar aí pra nós. Bom, como eu já fui apresentada, o meu nome é Escherichia coli e eu recebi esse nome em homenagem ao pesquisador que me descreveu. Lá no final do século XIX, um pesquisador austríaco chamado Theodoro von Escherichia, ele que descobriu, desvendou a minha linhagem e por isso Escherichia, o gênero, recebe o nome em homenagem a esse pesquisador. Eu sou muito famosa mesmo, modéstia à parte. Eu estou aí morando, inclusive, dentro do seu corpo. Eu, E. coli, sou usada como parâmetro de qualidade da água, por exemplo. Você já ouviu falar nos coliformes fecais? Os coliformes fecais é a quantificação da quantidade de E. colis das minhas irmãs na água, seja de um lago, de um rio, qualquer água. Quando você for para a praia e tiver lá dizendo que a praia não está para balneabilidade ou que não há balneabilidade na água, é porque tem muitos coliformes fecais, muitas E. coli como eu. Sabe, eu sou uma bactéria e pertenço aos Monera, como a professora já falou, e é um grupo muito importante, um reino maravilhoso. Eu sou, assim, suspeita para falar, não é mesmo, gente? Mas vocês precisam sempre lembrar que dentro dos Monera não existe só bactérias, não. Há bactérias como eu e minhas irmãs, mas também um grupo de organismos chamado cianobactérias, um grupo muito importante, que durante muito tempo o pessoal achou que elas eram algas. Elas eram protistas, mas não, elas são Monera, assim como eu, organismos procariontes sem núcleo organizado, mas que são autótrofas fotossintetizantes. Elas têm cloroplasto com clorofila do tipo A. Recebem o nome de cianobactérias porque elas têm um carotenoide chamado ficocianina, que é um pigmento acessório da fotossíntese, vocês sabem disso, né? E que dá um tom azulado a elas, por isso que elas são chamadas de cianobactérias, por causa dessa tonalidade azulzinha que elas têm. Elas liberam também oxigênio no processo de fotossíntese, então são muito importantes para os ecossistemas por aí.
né? E isoladas, e elas vivem isoladas ou em colônias também. E coli, as cianobactérias são organismos muito importantes assim do ponto de vista ecológico, né? Mas também tem uma representatividade muito marcante no que diz respeito à história evolutiva dos organismos, né? A gente até pode lembrar de Lynn Margulis e a teoria da endossimbiose, né? Adoro Lynn Margulis. Ah, sim. Essa história eu também amo Lynn Margulis. Ela é muito importante para os Moneri, para a história da evolução, para o estudo da evolução, que é muito importante, sabe, gente? Mas olha só que legal. A Lynn Margulis, ela disse que os cloroplastos, eles foram lá num passado remoto algum tipo de organismo como bactérias que viviam assim de forma independente, mas que foram fagocitadas pelas células que passaram a usar esses organismos como parte integrante, criou ali uma relação de simbiose, sabe? E os estudos mais recentes indicam mesmo que as cianobactérias têm uma relação filogenética muito próxima aos cloroplastos encontrados nas plantas mais modernas. E uma coisa tão legal das cianobactérias é que elas têm um conjunto de membranas internas assim, sabe? Cheia de pigmentos fotossintetizantes. E o legal é que essas membranas se assemelham muito à estrutura do tilacoide, presente aonde? Nos cloroplastos. Não é linda essa história, gente?